Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos em casa também. Nossa muito boa noite. Que a paz, que o amor do nosso Divino Mestre Jesus envolva todos nós de modo a acalmar os nossos corações, a fim de compreendermos o caminho que precisamos trilhar. Em muitos momentos do nosso dia a dia, em função das interferências de muitas coisas à nossa volta, nós nos perdemos bastante. Ficamos desfocados. E quando tiramos esse tempo para criar essa conexão com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos benfeitores, com os nossos irmãos superiores, nós entramos novamente em órbita. E é tão importante isso, porque muitas vezes nem nos damos conta do quanto estamos perdidos. E esta é a finalidade de estarmos aqui. Buscar um pouco desse encontro, dessa conexão, dessa presença, para que abra um pouco a nossa visão e a nossa mentalidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da correção. Todos nós, de algum modo, passamos por esse processo de correção, de aprendizado, mas nem sempre nós conseguimos encarar de uma forma tão positiva a correção que a escola da vida nos proporciona o tempo todo. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, eu proponho a todos que possamos fazer, cada um do seu jeito, da sua maneira, com suas palavras, com o seu sentimento, uma prece, uma breve oração, a fim de nos conectarmos cada vez mais com a espiritualidade. Proponho a todos, para quem sentir a vontade, que possa cerrar os vossos olhos, elevando os seus pensamentos com muito amor a Jesus, a Nossa Senhora, a Deus, a quem você se sentisse confortável para o fazer. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para aprendermos um pouco mais sobre as vossas lições. Rogando a Ti, rogando aos benfeitores amigos que possam, nesse instante, envolver-nos a todos com muito amor, com muita luz, a fim de compreendermos a nossa posição nessa caminhada de evolução. Que Deus ampare, ilumine, que os bons espíritos protejam a todos nós, agora e sempre. Muito bem. Com base em uma carta escrita de Saulo ou Paulo aos Hebreus, vamos hoje falar um pouquinho sobre isso, trazendo à luz da doutrina espírita esta carta, para que possamos fazermos aqui uma reflexão sobre essa carta escrita naquele tempo por Paulo. Diz o seguinte: e na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo para os Hebreus. O que acontece quando todos nós estamos vivenciando algum tipo de experiência de correção? Nem sempre nós conseguimos aceitar de uma maneira tão boa, tão positiva. Nessa narrativa, nós vamos trazer aqui o exemplo da Mãe Natureza e como ela reage, como ela se comporta diante das experiências vividas em todos os momentos. A Terra
A terra sob a pressão do arado, ela rasga-se, dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. O solo nos dá esse exemplo quando lhe é ou quando sofre essa retificação. A árvore em regime de poda, quando ela sofre aquela poda, ela perde vastos concentração de seitas, desnutrindo-se e ficando feia muitas vezes. Todavia, em semanas rápidas, ela cobre-se de uma nova roupagem, habilitando-se a beleza e a fartura. Ela volta com outro aspecto, dando mais frutos. É curioso observar como a natureza nos ensina o tempo todo como ela reage às correções. O divino agricultor, quando poda a árvore, é curioso, ela reage de uma forma muito positiva, trazendo mais beleza e mais frutos. É curioso observar como a natureza nos ensina o tempo todo, nós não estamos atentos. Agora, a questão que se coloca muitas vezes é quando nós, espíritos considerados inteligentes, quando estamos sendo submetidos a algum tipo de correção, algum tipo de experiência para a construção, como nós reagimos? A exemplo do processo reencarnatório. Nós estamos aqui, através desse processo maravilhoso, que é uma grande bênção, que é a reencarnação, que é uma oportunidade de podermos dar flores, dar frutos, sermos um espírito melhor. Obviamente, quando nós aqui chegamos para essa prova, para essa experiência, nós passamos por muitas dificuldades que são as tais podas. Nós somos submetidos a N experiências, mas a questão é como reagimos diante da experiência. Na sua grande maioria, hoje, quando estamos em contato com muitas pessoas que estão passando por uma determinada correção ou prova, vamos observar como essas pessoas normalmente se procedem. Honestamente, é com gratidão? Seria mesmo com gratidão? Nós já acordamos pela manhã agradecendo de verdade por essa experiência que estamos a viver? Nem sempre é o que acontece. Por vezes, passamos por uma situação delicada com o corpo físico, com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma dificuldade socioeconômica, por vezes, com algum familiar difícil. São experiências importantes para a nossa própria correção. Pessoas que passam e que vivenciam a solidão, um sentimento muitas vezes de orfandade. Há casos de pessoas que estão no meio da multidão e sentem-se sozinhas. Muitas vezes você está com a sua família e ainda assim se sente solitário ou solitária. E por que isso acontece? Existem N explicações para tudo isso. Todos nós somos submetidos a esse tipo de correção para percebermos aquilo que é importante nesta nossa jornada de evolução. Mas muitas vezes o que acontece é que nós não procuramos essa compreensão. Nós nos revoltamos. E quando você se revolta diante da prova que você está vivendo, a experiência, você perde a conexão. E quando você perde a conexão, você fica sem entender o que está acontecendo com você. Vamos buscar aqui o exemplo das crianças ou de adultos que frequentam a escola. Quando você vai para a escola, normalmente o que o professor te traz no seu dia a dia? Problemas.
Ele sempre traz para você problemas. E você cresce, curiosamente, com o quê? Com as dificuldades que ele te traz. Normalmente, quando somos pequenos, crianças, adolescentes, nós não gostamos de muitas coisas que os nossos pais nos propõem. É normal. E quando crescemos, ficamos adultos, nos recordamos da mãe, do pai. Como foi bom. Ele foi firme, ele foi duro comigo. E hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço. Aquela correção que o meu pai, que a minha mãe fez comigo. Só que naquele momento da correção nós não entendemos, né? Nós não entendemos. E hoje nós estamos aqui também sendo corrigidos pelo Pai, mas pelo Pai superior. Então existem provas que você está vivendo que você deveria agradecer. Dá graça. Dá graça. Mas como que eu posso dar graça, Sidney, por essa dor que eu estou sentindo? Por esse sofrimento que eu estou passando? É verdade. Muitos de nós sentimos muitas dores. Mas o que muitas vezes não se pergunta é o porquê dessas dores. Muitos de nós fizemos com que muitas outras pessoas passassem por essas dores. É apenas um resgate. É apenas um resgate. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Lei de ação e reação. Tão simples quanto isso. É curioso hoje vocês observarem, ou quando nós observamos, certas pessoas, em especial ambientalistas, pessoas que hoje dão a vida para proteger o ambiente, os animais e por aí afora. Homens que no passado ajudaram, contribuíram para a devastação, para a destruição. E hoje voltam muito compromissados, dando até a vida, se matando para fazer tudo para restaurar, ou para tentar restaurar, resgatar o que no passado não foi feito de uma maneira tão equilibrada. Então nós voltamos para quê? Para corrigir, para fazer diferente, já com uma outra consciência. Mas há pessoas que muitas vezes não se abrem para isso e reclamam da oportunidade que tem no trabalho que está sendo vivido. A família que muitas vezes temos é uma oportunidade de correção e de aprendizado. Nada acontece por acaso. Aquele filho difícil, aquela filha, aquela esposa, aquele esposo, enfim, aquele familiar. É uma oportunidade que você está tendo. Só que muitas vezes nós não percebemos dessa maneira. E nós reagimos muito mal. O tempo todo nas reclamações constantes. E a natureza nos dá esse exemplo maravilhoso. Voltando aqui, para falar um pouquinho dela, vou buscar aqui o exemplo da água. A água, humilde, ela abandona o aconchego da fonte, sob impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Então ela sai da fonte, pequena, frágil, e ela não desiste. Ela sai, fazendo o seu percurso. Muitas vezes, saindo da pequena fonte, ela se depara com rochas imensas, com montanhas. E o que ela faz? Ela desvia. Ela desvia. Quando não perfura, e vai procurando o seu caminho, mas nunca desistindo. Nunca desistindo. Mas se você observar friamente, aquele grande rio, lá onde ele começa, ele é uma pequena fonte. Mas ele nunca desiste de fazer o seu percurso. E qual o seu percurso? Chegar no mar, chegar no oceano. E o que seria esse oceano? A volta ao Pai. E todos nós somos aqui também, se analisarmos bem, como essa pequena fonte. Ou pelo menos deveríamos ser. O fato é que muitas vezes, nas primeiras rochas que encontramos, nos primeiros obstáculos, nós desistimos.
Deveríamos sim ser como a fonte, como a água, que nunca desiste. É curioso observar que essa fonte, muitas vezes, ela sofre. Ela sofre com enchente, com enxurrada, com a lama que cobre completamente. E ainda assim, essa fonte ela não para de trabalhar. Por vezes leva semanas, meses, para conseguir libertar toda aquela lama. Mas ela continua fazendo o trabalho dela. Quantas vezes, aqui no nosso dia a dia também, não somos surpreendidos com a lama que é lançado sobre nós. E a questão é, como reagimos quando isso acontece? Como a fonte? Como a fonte que não para de jorrar? É importante aprendermos com a natureza, que nos dá lições maravilhosas, lindíssimas. Observe o exemplo do pássaro. Quando o seu ninho é destruído, os seus ovinhos destruídos pela ação do homem inteligente, inteligente, por mais triste que fique esse pássaro, ele não deixa de cantar. Ele não deixa de continuar fazendo o trabalho dele. Ele não entra em depressão, se entristece, cruzam as asas e não faz mais nada. A vida continua. A natureza nos ensina o tempo todo como nos proceder. Por que é importante observarmos tudo isso? Para perceber que tudo que acontece tem um porquê. Mas nos colocarmos nessa posição de inércia, sem se mexer, nada muda. Nada muda. Eu sei que alguns que estão me ouvindo podem dizer assim, poxa, eles estão falando isso porque não sabem da minha vida. Ele não sabe das minhas dificuldades, dos meus problemas. Sim, é verdade, eu não sei. Não sei mesmo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele só coloca o fardo de acordo com a capacidade de cada filho, porque Ele é bom. Ele é justo. Então eu sei que aquilo que você está vivendo hoje é justo. E se você acha que é injusto, é porque você tem toda a razão e Deus está errado, tá vendo? É porque você é uma pessoa muito inteligente, muito acima da média. Então deveríamos buscar um pouco mais de humildade, baixar um pouco as orelhinhas e aprender com a fonte. Aprender com o passarinho que perdeu seu ninho e seus ovos. Aprender com a árvore que mesmo quando é podada e que ela sofre, que ela perde a seiva, ela perde a sua beleza, a sua aparência, o seu aspecto. E o que ela faz? Ela ganha uma nova roupagem, a árvore, e dá mais frutos. Ela não para, ela não desiste, ela continua. E é isso que temos que aprender. Que as correções que acontecem com a árvore, que o grande agricultor, o jardineiro da vida faz com a árvore, faz conosco também. Muitos de nós temos que ser podados. Existem muitos galhos em nós que têm que ser cortados. O galho do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Há tanta coisa que está aqui crescendo de forma desordenada que tem que deixar de existir. E o que o agricultor faz? Ele percebe que a árvore não está muito boa. Ele fala, eu tenho que podar essa árvore, porque ela vai dar bons frutos, eu tenho certeza disso. E faz isso conosco. E naquele momento nós não compreendemos. E nos sentimos muitas vezes injustiçados, abandonados. É tão importante compreendermos isso. A maior dificuldade hoje, no presente, na sua grande maioria, é admitir aquilo que está presente em nossos corações. Eu diria que este é o grande desafio de todos nós. Olhar para dentro e fazer aquela auto-identificação das deficiências ainda tão presentes em nossos corações. Porque é isso que vem nos impedindo, vem dificultando. Nós queremos a tal felicidade, o tal equilíbrio, mas nem sempre procurando fazer essa correção.
daquilo que não está bem em nós. Eu tenho notado hoje, no meu dia a dia, no convívio com as pessoas, uma imensa dificuldade em reconhecer, em identificar o padrão de egoísmo ainda tão vibrante nos corações. Nós conseguimos perceber com muita facilidade no outro, na pessoa que convive, que caminha conosco, as deficiências. É muito fácil. E nós comentamos muitas vezes sobre o egoísmo do outro, sobre a impaciência do outro, sobre a agressividade do outro. Mas e quando que eu olho para dentro e falo assim, meu Deus, como eu estou sendo egoísta hoje? Como eu estou sendo orgulhoso? Meu Deus, eu estou sentindo inveja daquela pessoa. Nós temos muitas vezes essa linha de comportamento. Então, quando você quer essa transformação, é necessário você fazer essa viagem interior. Viagem difícil para muitos que ainda não se abriram para essa realidade. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda, a correção, é sempre rude. Porque sempre que nós estamos sendo corrigidos, nós não lidamos muito bem. Vou dar um exemplo muito simples, mesmo entre nós aqui, no convívio. Quando alguma pessoa faz uma correção, se ela não souber como fazer, dependendo como ela coloca as palavras, o que nós fazemos? Nós agimos de forma reativa, somos agressivos. Nós não gostamos. Então temos que estudar estratégias para fazer a pessoa perceber o que está mal. Por quê? O meu ego está assim tão que eu não admito. Que eu não admito. Há uma grande dificuldade em nós hoje em reconhecermos. E quando alguém faz alguma afirmação, nos sentimos mesmo ofendidos, como se fôssemos perfeitos, como se não houvesse uma possibilidade daquela pessoa que está apontando estar com alguma razão. Então, neste caso aqui específico, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. E o que nós mais fazemos é o quê? Tentar justificar para fugir. Não, eu fiz isso, sabe por quê? Tem sempre um porquê. Quando alguém aponta, sinaliza alguma irregularidade, alguma dificuldade comportamental, na sua grande maioria nós tentamos o quê? Justificar. Temos dificuldade de falar assim, você tem toda a razão. É verdade. Eu preciso mesmo trabalhar isso. É uma dificuldade que eu ainda tenho e eu reconheço. Que bom que você disse isso. Eu te agradeço. E por favor, sempre que eu fizer isso, fale novamente comigo. Me ajude. Porque eu tenho essa dificuldade e ainda bem que eu estou aqui, você está aqui para me ajudar, me chamando minha atenção. E eu vou me esforçar daqui para frente para ser uma pessoa melhor. É assim que nós agimos? Percebe isso? Mas para isso nós temos que trabalhar o quê? A nossa humildade. Uma coisa que nós ainda não temos, eu falo por mim, eu ainda não tenho. Ainda não tenho. Porque quando você passa a trabalhar a sua humildade, você aceita. E você vai ter a possibilidade de corrigir. De corrigir. Porque você vai ter um olhar para dentro. Você não vai encarar como uma perseguição, como um ataque. Não, pelo contrário. Você vai se compreender como um espírito, como uma alma em evolução. E está tudo bem. Nós estamos aqui para aprender mesmo, está tudo certo. É um pouco por aí. O problema da felicidade pessoal, né? Por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. A correção está sempre atuando em todos os lados, em todos os campos. Como falamos aqui,
de vários aspectos da natureza, em nós também está acontecendo exatamente as mesmas coisas. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, ou já viram algum noticiário, de pessoas que eram muito poderosas, ou que tinham muito poder socioeconômico, ou uma fama, isso, mas aquilo, mas aquela pessoa extremamente arrogante, prepotente, se achava, enfim. E essa pessoa normalmente não se envergava, porque achava que o dinheiro dela, a posição dela, o título dela, estava acima de tudo. Em um caso como esse, uma pessoa não se enverga nada, o que é feito muitas vezes? É enviado algum tipo de recurso para ajudar essa pessoa. Qual o recurso que é muito utilizado? A doença. A doença. Quantas pessoas, quando chegam numa doença grave, que ela se vê sem saída, ela não tem para onde fugir, o dinheiro dela não pode comprar saúde, ela se vê sem saída, literalmente. E muitas vezes dependendo dos outros. O que ela faz? Ela começa a trabalhar com alguma coisa dentro dela. Algo dentro dela. Ela se sente impotente. Ela percebe que tem todo o poder e se vê frágil como uma criança, indefesa. Aí ela percebe que alguma coisa tem que ser alterada dentro dela. Dentro dela. Por isso, a vida está sempre trazendo recursos para todos nós. Para todos nós. É bem interessante a maneira com a qual tudo funciona em nossas vidas. E nós temos aprendizados impressionantes. Há um caso bem interessante, só para você perceber o que é essa questão do orgulho, da vaidade, da arrogância. Há um senhor, cirurgião, renomado, milionário, dono de um hospital fantástico, fabuloso. Ele tinha seu filho estudando também medicina no exterior. Mês de dezembro, o filho vai para casa, mas o filho resolve fazer uma surpresa. Ele vai uma semana antes do prazo previsto. Ele queria fazer uma surpresa para os pais, filho único. E ele viaja. Ele chega antecipado. Ele sofre um acidente grave. Grave. Ele é conduzido para o primeiro hospital privado próximo. O hospital do seu pai. Estava sem documento. O hospital privado. É claro, não pôde ser atendido ali. Ele foi encaminhado para um hospital público, porque ali não poderia ser atendido, porque ele não tinha dinheiro. Ele não resistiu ao hospital público. Ele veio a óbito. Porque no hospital do pai dele não poderia ser atendido porque ele não tivesse dinheiro, né? Era privado. Depois o pai veio saber. Se tratava do filho dele. Então a vida está sempre trazendo-nos alguma coisa para que você possa refletir sobre a maneira com a qual você vive a sua experiência aqui. É sempre uma lição. É sempre um aprendizado. Para você saber como lidar, como conviver com o ser humano, com o seu próximo, com o seu semelhante. A vida está sempre nos trazendo alguma oportunidade de correção. Steve Jobs, bilionário, com cancro. Ele falou assim, eu tenho dinheiro para tudo. Eu só não tenho dinheiro para ninguém assumir minha posição, meu lugar. É tantos exemplos. Mas o maior exemplo é quando você consegue passar por tudo isso, tirando um proveito do aprendizado, sem revolta, sem tristeza. Ou se por vezes houver uma tristeza, é uma tristeza por você não ter aprendido. Mas quando você aprende e compreende a proposta, tudo muda. Raros contudo,
lhe aceitam a bênção, porque semelhantes dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida desta base. Quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de óculos ou mistura de fel, guisada de remédio curativo e salutar. Infelizmente, muitos de nós não conseguimos olhar para essas correções de uma forma positiva, de uma forma boa, agradecendo ao Pai pelas experiências difíceis. Gostaria de buscar no Velho Testamento um homem que é um ícone, né? Que é raro hoje você encontrar uma pessoa que não conheça essa história, a história de Jó. Jó, esse homem, né? Tão temente, uma fé tão fervorosa, e ele, de acordo com as Escrituras, era um homem muito rico, muito poderoso, mas, no entanto, era um homem de uma simplicidade, de uma bondade, mesmo diante da sua oposição toda. E Jó, ele é testado. Jó é testado. Ele passa por testes, ou por provações, ou por correções, lhe é tirado tudo o que lhe foi dado, ou seja, todos os bens materiais. A mulher o abandona, os filhos, ele perde tudo. E ainda fica doente. É curioso que esse homem, diante de todo esse cenário, ele se mantém fiel. Ele sempre acreditou que havia um porquê, que ele era muito amado, e que se o pai estava permitindo que ele passasse por aquela experiência, tinha uma razão, e ele confiava. Ele não colocava em causa, ele confiava. E os seus amigos e pessoas próximas gozavam com ele o tempo todo. Onde é que está o teu Deus que você tanto fala, que te coloca numa situação ridícula como essa? E ainda assim, ele não colocava em causa, ele continuava firme na sua confiança. Hoje nós temos tido uma dificuldade muito grande de aceitar as provas, quando somos submetidos a provas. Nós nos rebelamos o tempo inteiro. Eu sei que vocês que estão me ouvindo, cada um de vocês, de alguma forma, hoje está vivendo algum tipo de prova. Está sendo podado de alguma maneira. Está sendo testado de alguma forma. De alguma maneira. A proposta de hoje foi trazer uma consciência para todos nós que tudo isso é importante, mas que deveríamos olhar para tudo isso com amor. Para o professor maior. Nós estamos aqui numa escola, e esse professor que traz essas provas sabe que nós somos capazes de superá-las. Mas se nós abrirmos o coração para conversar com esse professor e pedir mais algumas explicações, um entendimento maior, ele vai nos explicar. E você vai conseguir melhorar nessa questão e vai resolver melhor essa situação. Mas ao contrário, se você nessa sala de aula, chamado Planeta Terra, se rebela, se revolta contra o professor, como se ele fosse o mal, por trazer essa prova, essa lição, você não vai conseguir estabelecer um diálogo coerente, ecológico com o professor. E o que acontece? Você nada aprende. Mas se tivermos a humildade, que por vezes não temos, de falar, professor, me ajuda. Eu estou com dificuldade, eu não estou percebendo bem tudo isso. Eu quero muito aprender, eu quero muito superar essa lição. Me ajude, por favor. Não tenha dúvida que surgirão recursos a permitir que possamos compreender e superar essa tal prova ou essa tal lição. E como falar com esse professor, Sidney? De que maneira? A prece, a oração verdadeira, a meditação, a leitura, buscar essa conexão com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com a espiritualidade, com quem você se sintoniza. Sim, as respostas surgem. Aparecem pessoas, aparecem recursos, aparecem meios que te possibilita sair deste buraco, dessa situação. Mas quando você se revolta, quando você se entristece e deixa de cantar, nada muda. Agora há pouco eu falei do pássaro, que mesmo perdendo o seu ninho,
perderam seus filhotes, ainda assim, aquele pássaro, ele não deixa de cantar. Ele continua cantando. Ele não deixa. E a vida lhe dá outras oportunidades. É importante nós entendermos tudo isso. É comum, pelo que eu mais observo hoje, as pessoas, quando estão vivendo uma prova, uma dificuldade, a tendência natural, a tendência, na sua grande maioria, é a revolta. É a apatia, é a tristeza, é o desânimo, é o mau humor. E se colocando, na sua grande maioria, como injustiçados, como vítimas, como coitadinhos. E muitas vezes não seguindo o exemplo daquela fonte que nasce frágil muitas vezes. E ela enfrenta uma montanha, uma rocha imensa. E o que ela faz? Ela desiste? Não, ela não desiste. Ela continua. O trabalho dela continua. E este deveria ser o nosso exemplo também. De perseverança, de luta. Ela não para, ela continua. Quantos de nós, muitas vezes, procuramos a porta falsa do suicídio quando encontramos uma grande rocha pela frente? E não trabalhamos para desviar dessa rocha, ou para perfurar essa rocha, para ir ao encontro do mar. É importante entendermos isso. Eu sei que para cada um, a sua prova tem a sua complexidade. Mas existe sempre uma resposta, uma saída. E a saída está na conexão. Na conexão com Deus. Na conexão com Jesus. Na conexão com o amor. No entendimento de que nós não somos vítimas. Nós estamos para crescer. Como um aluno que cresce na sala de aula. Com a ajuda de quem? Do professor. Que é o nosso grande orientador. Então, sempre que você, diante de uma dificuldade que você está vivendo, se você pegar o livro da vida e se permitir fazer uma prece verdadeira no seu dia a dia, buscando a resposta, você vai ter. O universo vai colocar no seu caminho alguém vai te levar você para algum lugar e você vai ter a resposta que você busca. Ou pelo menos aquilo que você necessita. Nem sempre o que você busca. Nem sempre. Porque muitas vezes nós buscamos coisas que não é o que efetivamente nós precisamos para a nossa jornada de evolução. Existe uma grande confusão muitas vezes nós fazemos. Mas quando você procura, você acha. Você acha. Pedes e obtereis. Mas é importante você entender o que pedir. O que pedir. Aliás, nesta quarta-feira, eu já falamos um pouquinho sobre isso, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, no nosso estudo na quarta-feira. Quando Jesus faz a seguinte pergunta. Eu quero ver se o meu pessoal está realmente bem atento. Qual foi a pergunta que Jesus fez na quarta-feira, através do livro Fonte Viva? Já agora, por favor. Desculpa? O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Eles estão atentos, né? Que bom. E ele falou isso para quem? Bartimeu. Muito bom. Então, olha que curioso. Bartimeu, aquele cego, né? Sabendo que Jesus passava por aquela região, aquela multidão toda, ele chamava por Jesus. Chamava por Jesus. Jesus pergunta, sempre para Simão, Pedro, assim do lado dele, né? Quem chama por mim? Sei lá, Senhor, tantos grita teu nome, vou lá saber. Ele era muito educado, gentil, Pedro, né? E o cego continua chamando. Continuava chamando Jesus. E Jesus responde. Ele responde. Mas o que é curioso, que Jesus faz uma coisa muito interessante. E quando eu li essa passagem, me chamou muito a atenção. Habitualmente, Jesus, quando era solicitado,
ele ia ao encontro das pessoas. O que era comum é Jesus ir ao encontro das pessoas. Neste caso, ele não foi. E havia uma multidão. E o homem era cego. E o que Deus disse? Para que ele viesse até ele. Ele coloca ali o quê? Um obstáculo. Vem até mim. O cego poderia ter dito assim: ô Senhor, eu não enxergo, né? Pô, quebra meu galho. Você podia dar um pulinho até aqui, eu estou tão perto. Eu nem te vejo, sou cego. O cego não disse isso. Ele foi tateando, ele foi ouvindo, ele foi se aproximando até chegar a Jesus. Olha que interessante. Quantos de nós que estamos na nossa casa, sentadinho no nosso conforto, querendo que Nossa Senhora, Jesus, Deus, saia de onde está e venha aqui e resolva a nossa fatura? Vocês percebem isso? Nós estamos sempre tentando transportar, transferir a missão que é nossa, da nossa jornada de evolução, para os outros. Eu faço promessa para que alguém resolva o meu problema. É mais ou menos isso. E quando ele chega diante de Jesus, aí Jesus faz a pergunta: o que queres que eu faça? E ele responde: que me restitua a visão. E ele pergunta: para quê? Olha que pergunta: para quê? Ele faz um pedido para Jesus. E Jesus pergunta: para que você quer visão? Minha pergunta para vocês é esta também. Quantas vezes nós pedimos coisas aqui? E se Jesus estivesse nos perguntando agora: para quê? Aquilo que você pede no dia a dia, é para quê? É para quê? É para uma futilidade? É para uma questão de ego? É para quê? Acrescenta o quê? Muda o quê na sua jornada? O que você faria com esse benefício? Muitas vezes nós pedimos coisas e nem temos noção do que estamos pedindo. E o que o cego responde? Para ver a tua glória. Olha que curioso. E ele restitui a visão. E esse homem sai em trabalho também, dando exemplo, dando testemunho de muitas coisas que ali acontecem. Quantos de nós aqui que somos agraciados com tantas coisas boas e no dia seguinte estamos nas lamentações, nas queixas e por aí fora? Então é interessante observar que tudo tem um porquê. Vocês sabiam que na grande maioria das pessoas que foram curadas por Jesus, na grande maioria, todos, a sua grande maioria, foi um número muito pequeno que teve de verdade a cura definitiva? A grande maioria voltou a ficar doente? Curado por Jesus, voltaram a ficar doente. E por quê? Não houve uma mudança interior. Voltaram aos velhos e antigos hábitos. Porque a doença em si, o desequilíbrio, ele vem do quê? Do nosso padrão de mentalidade. O padrão de mentalidade gera o comportamento, e o comportamento gera o quê? O desequilíbrio da doença. Muitas pessoas procuram o centro espírita, um templo, uma igreja, e na sua grande maioria, muitas que procuram com motivo de doença em especial, elas querem o quê? Ser curadas. Mas muitos, nas primeiras melhorias que têm, vai a sua vida. Por quê? Porque na verdade elas não entenderam que o nosso papel, que o papel da espiritualidade, o papel dos templos, das igrejas e por aí fora, é trabalhar na mudança interna, porque essa mudança interna é que permite uma cura verdadeira. Precisamos muito refletir sobre tudo isso. Abrir a nossa mentalidade e sairmos desse estágio de infantilidade espiritual. Somos muito infantis ainda.
Nos queixamos muito das dores que estão aqui, mas estão percebendo que muitas dores, elas são importantes. Elas são importantes. Nos ajudam. Nos ajudam. Então pedir, o que pedir a Jesus? Sabedoria. Sabedoria. Para compreender minha prova, para perceber como eu posso trilhar esse caminho, como eu posso me tornar uma pessoa melhor, como é que eu posso ser uma pessoa útil, como que eu posso ser um instrumento do bem, porque eu sei que é isso que eu vou levar. Nem sempre nós temos essa sabedoria de saber o que pedir. O que pedir. E muitas pessoas que procuram o centro espírita nem sempre têm essa visão tão clara do que buscam aqui, do conteúdo que buscam aqui. Muitos saem por essa porta, por vezes, sem essa clareza. E é importante sairmos aqui com esse comprometimento. Com quem? Com Jesus. Com Jesus. Para uma verdadeira mudança e uma cura interna. Uma cura verdadeira. Não a cura do corpo. Não a cura do corpo. Eu, por vezes, quando brinco com algumas pessoas, eu brinco falando a verdade. Quando eu falo sobre alguns espíritos, nós conversamos com eles, que eles continuam doentes, né? E as pessoas ficam impressionadas. Mas ele não morreu? Morreu. E está doente? Está doente. Eu pensava que depois da morte, pois é, a doença não está no corpo físico, né? Ela se somatiza no corpo físico. Então, por isso é muito importante esse trabalho de correção. O grande agricultor está corrigindo as suas árvores aqui. Mas é importante que nós estejamos também dispostos a esta transformação. Porque existe o livre arbítrio. E depende de cada um, do esforço, do empenho, dessa entrega verdadeira, para que tudo possa se equilibrar aqui dentro, em nossos corações. Então, a correção, ela é importante. Assim como acontece o tempo todo na natureza, acontece também com a natureza humana. As correções é imprescindível. Eu espero que a mensagem desta noite possa ter contribuído de alguma forma para um despertar a todos nós. Não importa qual seja a correção que você hoje esteja vivendo, aceite ela na boa. Aceite. Sabe? Aceite sem revolta. Aceite ela sem murmurar. Procure olhar com bons olhos. Agradeça e peça sabedoria para que você possa entender de uma outra maneira por quê. Por quê? Que você está passando por isso. E você vai aceitar de uma forma muito mais positiva. Muito mais positiva. Isso sim faz a grande diferença. Vamos então dar início aos nossos trabalhos da fluidoterapia, dos passes, a água fluidificada. Eu peço a todos que aqui estarão aguardando pelo passe, que permaneçam em silêncio, conectados com a prece, com a oração, com a meditação, de modo que vocês possam estar prontos para receber essa energia de amor de uma forma mais equilibrada, tranquila e a ter um benefício mais interessante. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela vossa presença e que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça e que continue reparando, né, essas árvorezinhas aqui que precisa tanto ser reparada para que possa dar frutos e crescer de uma forma muito mais bela. Pelo menos essa é a intenção. Muito obrigado a todos.